professores não comunicam bem os objetivos de aprendizado. Ou seja, a gente diz para o aluno, olha só, o objetivo que você precisa aprender nessa aula é isso. Concordam ou discordam? Aqui, nos nossos alunos, era quase que 100%. Num dos surveys que a gente fez. Dizendo que os professores não dizem o que é esperado do aluno. Mas também ele não vai lá procurar ementa, né? Então, vamos... Tá. Os professores esperam do aluno muita memorização de detalhes e menos compreensão de fenômenos. Essa é uma reclamação dos alunos também. E vocês mesmos concordam. Então, vestiu o carapuça. Eu acho que deviam trocar, então, né? Os autores usam uma linguagem imprecisa, com muitos jargões e siglas. Na área biológica, muitas vezes a gente observa que, às vezes, até fica difícil de você compreender aquilo que tá sendo dito, né? Então, já estou dando as explicações no meio para a gente acelerar, que eu quero mostrar o terceiro bloco para vocês. Então, a metade concorda e a outra metade está distribuída. Professores usam uma linguagem imprecisa, com jargões e siglas. Então, se alguém chega para mim e diz assim, eu quero fazer um PCR, aí eu tenho que saber que caixinha que eu estou, né? Se eu estou na caixinha da genética, se eu estou na caixinha da medicina clínica, se eu estou na caixinha de outras coisas que usam a sigla PCR. Porque PCR, na biologia, né, a reação em cadeia de amplificação do gene e a proteína ser reativa. Então, em que caixinha que eu estou? Né? Então, a gente precisa pensar a respeito disso, tomar cuidado com a nossa linguagem. Professores falam demais sobre o conteúdo e os alunos falam de menos sobre o conteúdo, porque senão a ideia aí pode ser... Então, tem hora que a gente faz uma pergunta e a gente precisa da explicação dela lá dentro, porque senão ela vai dar o oposto daquilo que a gente imagina que seja a leitura daquele questionário, daquela pergunta do questionário. Todos nós falamos muito, né? Professores não estimulam a participação de alunos através de perguntas e metodologias ativas. Essa é complementar a pergunta anterior. Eu devia ter deixado só 10 segundos, né? E aí tem uma distribuição mais ou menos equitativa. E a gente pode analisar isso. Achar que para aprender é suficiente memorizar. A maioria dos alunos não entende que isso aí pensando que vai dificultar o aprendizado, né? Essa aqui era a nossa pergunta lá inicial. A maioria acha que realmente memorizar é o suficiente, que vai dar conta do recado. E acho que isso não é um problema. E aqui a gente está com tudo dividido. Estudar de forma compartimentalizada, devia estar, né? Cada disciplina e assunto independente um do outro. Isso dificulta? Então, se vocês prestarem atenção, a gente dividiu em 3 blocos. O primeiro bloco é do conteúdo propriamente dito. O segundo bloco de professores e material didático, pedagógico, que são usados na escola. E o terceiro bloco com relação ao estudo que os alunos fazem, ou como que eles estudam. Não perceber as interligações entre moléculas, células, órgãos e sistemas, ou fenômenos, dificulta o aprendizado, nesse caso especificamente da genética? Aí a maioria acha que sim. Não apreciar a natureza integradora dos mecanismos fisiopatológicos dificulta a genética, entender a genética? Eu vou acelerar isso daqui só para fazer essa... Bom, tem mais 2, né? Então, vamos lá. Esquecer o conteúdo após estudar para a prova. Seja, canso de ouvir, fala sério, Guerlinde, estudei isso semestre passado, estudei isso no ano passado, como se é para a prova, né? Mas não. Durante os estudos, ignorar gráficos, tabelas e figuras, isso dificulta ou não dificulta? E a última questão é uma questão complementar a essa, não saber o que analisar nos gráficos, tabelas e figuras.
se isso também interfere no aprendizado. Gerenciar mal o tempo de estudo, estudar na véspera. Essa é a última pergunta. De novo, quase que unânime. Então, a gente pode avaliar como que as opiniões vão modificando ao longo das questões, e aí a gente pode associar respostas de um tipo, de uma região e de outra de dentro do questionário, e a partir disso a gente elaborar o nosso texto e a nossa avaliação. Então, no caso aqui, eu deixei a pontuação porque para mostrar para vocês que isso pode ser feito. Então, você pode gerar uma competição, você pode gerar uma competitividade do aluno. Existe uma maneira de chegar na mesma atividade e o aluno ultrapassar os seus próprios pontos usando o que eles chamam de ghost playing. Então, ele joga com ele mesmo, mas com relação a tempo e acertos e tal, e aí ele vai tentando ficar melhor cada vez. E você pode, então, conseguir os resultados que você quer e mostrar. Então, você pode salvar todos os resultados e fazer o download desse resultado. Quando você faz o download, ele vai ele está gerando uma tabela, uma planilha no Excel. E essa planilha, você tem como acompanhar cada indivíduo, o número de respostas que aquele indivíduo acertou, e aqui vai ser 100% para todo mundo. Então, eu tenho como quantificar as respostas. Eu tenho... não é 100% porque algumas pessoas não responderam. Então, ele está dizendo que é incorreto porque não foi respondido. Então, ele vai te dar um overview, uma visão geral dos resultados. Ele vai te dar uma listagem dos valores, quantas respostas certas. E se você der uma premiação de bônus pelo tempo, que a gente precisa tomar cuidado, né? Então, se eu tenho uma turma onde eu não tenho nenhum aluno com déficit motor, com baixa visão, com déficit cognitivo, aí eu posso, e eu sei que naquela turma, naquele grupo, um certo grau de competitividade é ok, eu posso usar o bônus do tempo. E mesmo que você use o bônus do tempo para a atividade ficar mais dinâmica na sala de aula, quando você vai avaliar os acertos, ele te dá isso separado. Então, você tem como simplesmente ver quem acertou e quem não acertou. E quem acertou, porque foi mais rápido, aquela resposta está mais intuitiva já, ela já está mais, como eu costumo dizer, medular, né? Pergunta arco-reflexo. Então, ele vai te dar os nomes, você pode usar, em vez do nome, a matrícula. Você pode fazer essa identificação da maneira que for mais adequada para a sua sala de aula. Aí você tem um resumo de todas as questões. Então, vão aqui a questão 2, a questão 3, 4, 5, e aí ele vai dando as respostas que cada um deu. E depois ele vai fazer por pergunta. Então, você vai ter a análise de cada indivíduo por pergunta. Você pode juntar todos esses dados numa única planilha da maneira que você achar melhor, reclassificar essas respostas, e ver como que elas se referem às perguntas que foram feitas, ou às frases que foram colocadas, enfim, a maneira que você decidiu montar o seu questionário. É um trabalho, é uma maneira de você fazer aula de revisão, é uma maneira de você levantar as concepções prévias dos seus alunos. Eu, na imunologia, quando eu dou aula na graduação, eu aplico um questionário igual a esse, com 10 conceitos que eu quero saber como que o aluno chega, e aplico o mesmo questionário lá no final
pouco antes da segunda prova, que a gente dá 2 provas, e aí eu vejo o alcance que esse aluno teve a evolução, né, dos conceitos que ele teve, e isso me ajuda a nortear, inclusive na avaliação. Então, aquele aluno que ficou com a média beirando alguns décimos, tal, ele era um aluno que tinha já um bom nível conceitual, manteve o bom nível conceitual e não chegou lá nas avaliações formais. Esse aluno, na verdade, não se esforçou, né? Mas eu tenho um outro aluno que chegou com muita dificuldade conceitual e foi avançando e tal. Esse se esforçou. Então, isso pode contar ou não, de acordo com os contratos que você faz com seus alunos no início do semestre ou no início do ano. Eu digo para eles que isso vai influenciar. Então, o avanço conceitual, ele começar bem e avançar, ótimo, mas aí ele vai passar, não vai ter dúvida. Agora, o aluno que tem mais dificuldade e consegue alcançar uma boa diferença, mesmo que ele não chegou pelaquilo que a universidade preconiza, ele pode ganhar um bônus, a gente pode fazer mais alguma coisa para que ele tenha efetivamente os conceitos necessários para avançar nos outros semestres, nos outros anos. Então, o objetivo nosso não é reprovar o aluno, o objetivo é que ele consiga alcançar os objetivos educacionais, que ele consiga sair daquela disciplina conhecendo aquilo que a gente se propôs como, bom, eu quero que meu aluno saiba isso, esse conjunto de coisas. E aí a gente... Bem, falei demais da conta. Obrigada. Então, vamos agradecer todo mundo e voltar lá para a feira para concluir, né, o nosso dia, hoje, nosso primeiro dia. Obrigada aos palestrantes aqui por essa oportunidade de estar conosco, essa gentileza. Obrigada, gente.